a- ao estudo do livro dos Memórias de um Suicida. Nós paramos na semana passada, no capítulo 5, e nós paramos naquela parte onde a equipe que está no. Os assistidos da colônia estão na reunião, participaram da reunião de reenergização do tratamento, eles comentaram como que era a sala, qual o tipo de tratamento que eles estavam recebendo, como eles identificaram esse tratamento e o que passava na cabeça deles, né? Descreveram a sala, descreveram como que era como que os mentores se posicionavam nesse tratamento. Então a gente vai entender um pouco mais, vai continuar essa parte que os assistidos estavam fazendo esses tratamentos e logo depois teve aquela oração lá das 6 horas, né? Que é a hora do Ângelus. Então, vamos continuar. Vanessa? Ok. Belarmino de Queiroz e Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Auguste Comte, foi convidado, dentre outros, que depois receberam o privilégio a subir ao estrado onde se realizaria a famosa experiência instrutiva. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte, então, delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o em tom assaz grave de que conviria voltasse a alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o revigorando sua mente com emanações generosas que de suas próprias forças extraía. Belarmindo obedeceu passivo e dócil a uma autoridade para a qual não possuía forças capazes de desagradar, e, recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio para, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sob atrozes sofrimentos. À proporção que se aproximava ao desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se, recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, na qual o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências. Dá uma paradinha aí nessa, por favor. Uhum, uhum. Quer comentar? Deixa eu ver o que é que estava acontecendo. Estava havendo um evento, pelo que eu entendi. Isso. E no final desse evento, né, que na verdade não é evento, mas Ah, eles estavam na colônia participando da hora do Ângelus.
que é Uhum. aquela hora de oração, que a colônia Sim. recebe, às vezes, equipes espirituais para auxiliar, para reabastecer a colônia de energias benéficas, né? Uhum. Então, ele está contando mais ou menos essa parte, sabe? E o que aconteceu? Uhum. Tá. Alguma coisa que vocês pegaram aí, meninas? Especial, diferente? Ju? Perfeito. Então, vamos lá, vamos continuar. Entretanto, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente a qual se ligava iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente. Fato empolgante que a ele próprio, com a assistência, facultava a possibilidade de ver e de presenciar todo o amaro drama que precedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. A esses, a estes seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido, enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as próprias recordações, o segundo comentava-as, explicando os acontecimentos em torno do suicídio, e antes e depois de consumado. Qual é mérito, professor, a elucidar o ignários em matéria indispensável? Fazia-o faziam mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticados. Assistimos, assim, a surpreendente e inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco à revelia da lei que violou, presa por tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso das leis naturais, sábias, invariáveis e eternas. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista, já bastante estremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo o minucioso exame, a separação do corpo astral do envoltório de lama corporal que se revestia, sobrevi- sobrevivendo lucidamente, apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente com singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da assistência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinham passando, das sensações físicas tormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade e ouvido e o ouvido que erroneamente esperava encontrar no túmulo. Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário pela estranheza de que se revestia o fato de todos trazermos pendentes da configuração astral, quanto ainda do vale, fragmentos reluzentes, como se a corda ou um cabo elétrico arrebentados se desprendesse estilhas de fios tenuíssimos que os estruturassem sem que a energia se pusesse extinguido.
a passo que explicavam os mentores residir em tal curioso fenômeno toda a extensão da nossa acrimoniosa desgraça. Porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantêm o corpo carnal, através de carinhosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos da sacrossanta missão de assistência aos moribundos. Entretanto, enquanto que pelo suicídio é violentamente despedaçado, e o que é pior, quando as fontes vitais cheias de seiva para o seu decurso de uma existência mais longa, ainda mais solidificam, mantendo a atração necessária do equilíbrio para a mesma. Então, gente, o que eu pontuo aqui nessa minha parte, principalmente é essa parte do cordão, né? Ele Eu comecei aqui falando, né, que ainda assim tinha a sensação de presenciar todo o drama, né, do ato desesperador, do momento em si. E depois, nesses últimos parágrafos aqui, ele dá essa informação preciosa para gente sobre o cordão de prata, que todo mundo, acredito que todo mundo já conheça. Então, é muito diferente quando existe um desligamento programado, né? Que você já esvaiu todo o seu fluido vital, você está sendo preparada, tem assistentes espirituais fazendo toda a tua passagem ali, toda a tua preparação para aquilo. É muito diferente de quando você, por si só, mesmo com todo o fluido, você comete esse ato e aí automaticamente esse cordão ele vai ficar como se fosse estraçalhado, porque ele não foi desatado, ele não teve um trabalho ali, né? Então e como se fosse um fio desencapado, né? Aqueles fios, vamos imaginar aqueles fios de poste assim, né? Quando, não sei se vocês já viram, ele fica meio assim, sabe? E aí ele fala aqui que é como se fossem estilhas de fios tenuíssimos. Então, é basicamente isso, sem que como se a energia não tivesse se extinguido. Então, é o que eu, na minha mente, assim, é o que eu visualizo, né? Então, eu acho que daqui, o mais importante que a gente pega aqui é realmente essa parte do cordão de prata. Ju, Qual foram mesmo? ora diziam-nos, Ora, diziam-nos que, a fim de nos desfazermos do profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante, ser-nos-ia indispensável voltar a animar o corpo carnal, visto que, se não o fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. No entanto, Belarmino debatia-se, presa de choro e convulsões espasmódicas, revivendo as danosas aflições que o acometeram, enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a si diziam respeito. Comentava, porém, o instrutor. Podereis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam. Antes, acumulou desditas novas, quiçá mais ardentes e pungtivas, a bagagem dos males que dantes o afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se a educação moral sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres como
o que lamentamos nesse momento, o homem somente não na tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, visto sobejarem em torno de seus passos, no orbe de sua residência, instruções e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas redentoras do bem e do dever. O incauto viajeiro terreno, porém, há preferido sempre desperdiçar oportunidades benfazejas proporcionadas pela divina providência, com vistas ao seu engrandecimento moral e espiritual, para mais livremente englobar-se às sombras insidiosas das paixões mantenedoras dos vícios e desatinos que o impelem ao irremediável tombo para o abismo. No Ju, dá torvelinho, uma paradinha aí, por favor, por gentileza. E aí? aqui eu acho que o mais importante foi essa fala do instrutor, que o ato do suicídio, a pessoa se suicida porque quer fugir dos males, né, que estavam acontecendo, mas o suicídio não tira, as dores, ela dá mais dores ainda, dores maiores ainda. Sim. É o que eu peguei aqui. Tem uma parte aí que ele fala que ser-nos-ia indispensável voltar a animar outro corpo. Eles tinham já identificado nessa fase, né, logo, que independente do tempo que passariam na colônia, da forma de como esse estudo que eles iam fazer e esse tratamento que eles iam fazer, independente disso, uma hora eles teriam que voltar a esse corpo carnal, né? Então, a gente já vê uma leve consciência desses espíritos de que a reparação que eles precisam fazer, além de ser, como você disse, né? é, Apesar deles estarem sofrendo, e esse foi o motivo pelo qual eles cometeram suicídio, muito provavelmente eles terão que novamente viver isso. Então, novamente, eles vão ter que entrar em um corpo carnal e muito provavelmente vão se deparar com situações onde a fé, onde a esperança de uma vida será rebatida novamente. Então, normalmente, os suicidas, eles têm o retorno com essas dificuldades, né? Não, eu sempre falo que não é para a gente não colocar as coisas em caixinhas, mas é como se a gente tivesse repetido a parte de matemática na escola, né? Então a gente vai ter que ter um reforço de matemática na próxima vez, entende? Porque eu repeti a matemática, sei lá, fiquei de recuperação na matemática. Então, é como se a gente retornasse a situações que dessem a oportunidade da gente negar, entendeu? Então, eu não vou me suicidar, eu já passei por isso e eu vou ficar firme nessa próxima. Então, eles sabem que eles vão, em algum momento, retornar para o corpo carnal e ter ainda esse sentimento, sabe? De ter que resistir a isso. Pra... É, boa noite. Quando É, continua no O Incauto, né? Tá. no Torvelinho. Ah, no Torvelinho. No Torvelinho das atrações mundanas, como no embate das provações que o excruciam, ao choque das vicissitudes diárias, inalienáveis, ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo lar, próspero e feliz, desculpa, jamais ao homem ocorre quaisquer esforços em empreender para a iluminação interior de si mesmo. A reeducação moral, mental e espiritual, cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir que seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. Ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada dos germens
divinos para a aquisição de excelentes prendas morais e qualidades espirituais eternas, germes cujo desenvolvimento lhe cumpre operar e aprimorar por meio do glorioso trabalho da ascensão para Deus, para a vida imortal. Ignora ser justamente no cultivo desses dons que reside o segredo da obtenção perfeita dos ideais mais caros que acalente dos sonhos venerados que suspira concretizar, e mais, que desprezando o ser divino que em si palpita, o qual é ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do Todo-Poderoso, dá-se voluntariamente a condenação pela dor, res, resvalando pelos ominosos desvios da animalidade e, quiçá, do crime, os quais necessariamente arrastarão a lógica das reparações, das renovações e experiências dolorosas, nos testemunhos da reencarnação, quando mais suave se tornaria a jornada ascensional, se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Foi essa fatal ignorância que vos impeliu à desoladora situação em que hoje vos afliges, meus caros irmãos, mas a qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do Divino Cordeiro, tentará remediar, não obstante só o tempo e os vossos próprios esforços, em sentidos opostos aos verificados até agora, serem indispensáveis como a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na Terra, único que teimáveis único que teimáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes como desejáveis, nem vos liberastes dos dissabores que vos desesperavam. Viveis ainda, vivereis sempre, vivereis por toda a consumação dos evos, dos evos dos evos uma vida que é imortal, que jamais, jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência o impulso irresistível para a frente, para o mais além. Dá uma É, paradinha aí, Fran, please. é, isso aqui veio como se fosse uma carta diretamente dos mentores para nós, Uhum. nos lembrando que muitas das vezes a gente se desespera diante da situação e acha que rompendo com a nossa vida é o caminho mais curto para a solução do problema. E quando, na verdade, ele vem prolongar. E vem nos dizer também que ao ato de cometer essa imprudência, vamos dizer assim, a gente vai lidar com a realidade que é você está vivo, você segue vivo. E você para sempre viverá. E isso só vai como que criar uns juros em cima daquela situação, como você acabou de falar. Vai voltar, vai ter que renascer novamente, vai prolongar esse sofrimento, pode-se dizer, porque você vai ter que lidar com ele novamente. Você vai passar justamente por aquele sofrimento ao ponto de falar: opa, eu conheço essa encruzilhada. Eu É, já passei por aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou cair novamente. Todos nós vamos chegar a essa encruzilhada. E não é uma encruzilhada no ponto de um castigo, não. É a chance que a gente vai ter de escolher novamente. isso, E exatamente. foi isso que eu entendi. Para todos os ex-suicidas,
não necessariamente na posterior reencarnação ao suicídio, tá? Mas alguns livros já contam, André Luiz em alguns fala, se eu não me engano, tem, no, eu posso estar enganada, mas eu acho que tem uma parte do Céu e Inferno que conta, né, as encarnações e as reencarnações de algumas pessoas, que os espíritos contam, né? E fala sobre o suicida, né? E não necessariamente como eu disse, né? Não necessariamente na posterior, logo em seguida, mas em algum momento essa circunstância vai retornar para o círculo dele, sabe? Às vezes, vindo de uma falência de financeira, vindo de algum desespero e que às vezes depressão, às vezes, dependendo da circunstância, alguns espíritos podem ter essa. É como se fosse uma tentação, sabe? Porque é, it is what it is, né? Então, pode ser através de várias circunstâncias. E aí, para nós, espíritas, principalmente, nós que já compreendemos, já é difícil, né? Já é difícil. Às vezes, a gente que mora aqui nos Estados Unidos, a questão do sol é muito importante. Então, se vocês conhecem pessoas que têm tendências à depressão, peçam, né, para ter acompanhamento médico, tentem orientar, escutem, deem os seus ouvidos, deem o seu tempo para elas, porque é muito importante, principalmente a gente que está, às vezes, muito longe da família, não tem, uma estrutura emocional mais sólida, porque aqui nesse país, infelizmente, tem bastante pessoas que ainda é, não tão saudáveis emocionalmente, né? Então, para a gente ficar de olho, ficar sempre alerta para essas pessoas que estão necessitadas e principalmente para os nossos mais chegadinhos aqui no Ceará, né? Para a gente estar sempre de olho, porque a gente não quer realmente que essas pessoas estejam passando por tudo isso meio que sozinhas, sabe? Eu acho que é importante, é, mais uma vez, essa fala sua, qual o tamanho da importância que a gente está dando para o nosso próximo? Uhum, Não vamos esperar que aconteça algo para a gente se doer, para a gente chorar, para a gente, puxa, eu poderia ter feito diferente. uhum, Qual o tamanho da importância? E eu não estou dizendo que a gente tem que resolver o problema de todo mundo, não, mas eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, sabe? eu- Porque talvez no amanhã possa ser a gente, um de nós. Então, vamos deixar um pouco o ego de lado. Eu sei que é difícil. É como a sombra e a luz, os dois andam juntos. Só que você coloca na balança o que você quer realmente, a sombra ou a luz guiar a sua vida. Então, que a gente possa não tentar resolver o problema do mundo, mas tentar ser o ouvido para aquela pessoa que está precisando tanto. Que isso aí já ajuda muito. exatamente. Ser ouvido, estar disposto a Só ouvir. isso, só isso, só isso. Você não precisa tomar as rédeas da vida da pessoa e tentar solucionar tudo. Mas vamos dar a importância que a gente gostaria de receber. Porque se a gente está recebendo espinho, é porque talvez a gente está dando espinho. Entendeu? Então, a gente está em 2026. Vamos parar um minuto. O que eu tô dando para aquela pessoa que eu sei que está precisando? O quê? Uhum. O quê? Porque é o que eu vou receber. Simples assim. Muito bem. Próximo. Laila, boa noite. Boa noite. Continuamos? Continuamos, vamos lá. É que sois a candeia de valor inestimável, fecundada pelo foco eterno, quem torna da sua imortalidade por sobre toda a criação, que de si irradiou, concedendo-lhe as bênçãos do progresso através dos evos
até atingir a plenitude da glória na comunhão suprema do seu seio. O que contemplais em vós mesmos neste momento inesquecível e solene para vós, a refletir-se da vossa mente, impressionada com os acontecimentos sensacionais que vos dizem respeito, de certo marcará etapas decisivas na trajetória que insofismavelmente desenvolvereis através do porvir. De agora em diante, desejareis certamente aprender algo novo em torno de vós mesmos, pois a verdade é que tudo desconheceis em torno do ser, da vida, da dor e do destino. Malgrado os pergaminhos que ostentáveis com galhardia na terra, malgrado as distinções e honrarias que tanto assentavam as vossas insulsas vaidades de homens divorciados do ideal divino. Reanimado pelos sábios, distribuidores de energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava. Ah, ia falar isso mesmo, você pôr mudo aí. Que ocupava na assistência, enquanto outro paciente subia ao estrado para um novo exame demonstrativo. Voltava, porém, refletindo no semblante antes, abatido e carregado, como aleluia de esperanças. Ao sentar-se ao nosso lado, apertou-nos furtivamente as mãos, exclamando: Sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombra de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei, nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal, eu sou imortal. Nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar com minúcias penosíssimas os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos, e muitas vezes banhados em copioso pranto e invariavelmente desapontado. Confessamo-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos vulcões do suicídio. Como agíramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha, como nos portáramos selvagemmente em todas as horas, não obstante o verniz de civilização de que nos jactávamos. Dá uma paradinha, vai, por gentileza. Sim. No E início, aí? no início eu observei que ele estava fazendo um relato das vicissitudes, né, das coisas que o levou a cometer o ato e logo após ele se reconhecendo imortal, de que aquele fato que foi o causador do problema que ele era inútil, porque ele ainda continuava vivo. Se ele estava tentando fugir daquele problema, ao reconhecer-se imortal, ele viu que não adiantava, que persistia ou que irá persistir numa vida futura para resolver tal problema. E é muito interessante essa leitura. Muito bem. Exatamente isso. Eles conseguem identificar através de toda essa dinâmica que eles fazem na colônia, essas elucidações, essas inserções na memória, né? Que na verdade não adianta nada. E que, no final das contas, acabaram acarretando prejuízos e não resolvendo a situação. Então, é como se a gente empurrasse mais para frente e angariasse mais problemas que a gente já tinha, vamos dizer assim, né? Então, se eu
E também teve uma hora aqui, eu não vou saber, não sei se ele falou sobre orgulho, vaidade. Em algum momento, não Falou. sei se foi você ou se foi a Fran, dando esses sentimentos, né? Nominando esses sentimentos. Gente, é, se a gente esmiuçar mesmo, assim, sabe? Se a gente olhar todas, ou pelo menos fazer um caso de amostragem, sei lá, sabe quando vocês veem pesquisa de satisfação que pega sei lá, 10 de 100, vocês vão identificar que a maioria tem alguma coisa em relação à vaidade e orgulho. Ou é, ou é às vezes, né, situação financeira, e antigamente tinha muito aquela questão de honra, então, às vezes tem esses sentimentos lá na raiz da questão, sabe? Então, o Camilo, por exemplo, né, por ter ficado cego, então, no final das contas, resolver em nós. Não estou falando deles agora, estou falando da gente, que graças a Deus não temos essa tendência, não é, meninas, né? Todo mundo? Ninguém tem essa tendência, correto? Todo mundo sim! Se a gente trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente cria um antídoto quase que para isso. A nossa humildade de pedir ajuda, humildade de falar, gente, eu não tô bem, eu preciso conversar, ou médico, meu cérebro não tá conseguindo é, é, ser ativado em pontos específicos, e a gente sabe que a depressão é química, né? Então a gente não pode só trabalhar com a fé, a gente vai trabalhar também com os médicos. Então, a humildade de pedir ajuda, né? Tá sempre fazendo uma análise, tanto moralmente quanto fisicamente, do nosso organismo. Novamente, a gente não está vivendo num país tropical que tenha sol, praia, água, delícia. Então, a gente fica muito recluso em casa. Tenham cuidado com essa questão do sol, tá? A vitamina D é muito importante para manutenção. Eu estou inserindo essa conversa para gente, porque como a gente tá nesse país e a gente vê muita coisa, vocês sabem que o índice de suicídio aqui é muito grande, para a gente ter um alerta sobre isso, né? Vitamina D, ela também tem absorção, quando você toma vitamina B12, ela tem uma maior absorção. Então, por gentileza, se cuidem, né? E principalmente agora no inverno que está entrando, vamos se cuidar para a gente não chegar num ponto extremo, né? Então, mas voltando ao nosso estudo. É, então, aqui ele fala sobre isso, então vamos tentar também tratar essa parte da vaidade, do orgulho. Se a gente faz isso, a gente cria um antídoto natural. E um ponto aqui que eu acabei de ver que eu havia marcado é o divórcio com o ideal divino, que não tentamos não nos divorciar ou se afastar ou separar do divino. Sempre quando a gente estiver com indecisões, de problemas, vamos buscar Deus, porque Uhum, essa conexão vai nos trazer positivismo, vai trazer os nossos mentores ao nosso lado, vai trazer intuição positiva. No uhum, caso desse divórcio, desse afastamento, nós vamos conectar com o negativo. Então, exato. vamos também, ademais da vitamina D, manter a conexão com o divino, com Deus, com os mentores, com guias. Exatamente. É a nossa ciência e a nossa fé juntas, né? Então, é nós. Eu queria Ah, só pontuar uma coisa também e lembrar sempre que a evolução é individual. Por mais que a dor seja exterior e não interior, que a gente possa lembrar que eu tenho a capacidade de mudar a mim. Eu não vou conseguir mudar o meu próximo. uhum, Então, se a dor que eu estou sentindo vem de fora,
que eu possa voltar os olhos para mim, Uhum. né? Porque eu acho que só dói até onde eu deixo. Então eu tenho esse poder, mas eu não tenho o poder do próximo. Para que a gente Exatamente. Se possa cuidar, lembrar que você diz, né? Se cuidar isso. e não tentar. Assim, é claro que se o próximo quiser ajuda, a gente É estende a mão, lógico. né? Se Não, ele sim, pedir. claro, claro. Se ele não Não, mas pedir, a gente fica ali, quietinho, não, sim, observando. mas eu digo no sentido de que eu tô com uma depressão ou eu tenho esses pensamentos. Então, se é algo do meu interior, eu vou me cuidar e tudo. Mas se é algo que me afeta exteriormente, é até onde eu deixo. Isso não pode ser maior do que a minha fé, isso não pode ser maior do que os meus princípios. Entendeu? É nesse sentido que eu quero dizer, porque a gente evolui individualmente. Eu posso ajudar, mas eu não tenho como mudar o próximo, Uhum. entendeu? Sim, Só sem nesse dúvida. sentido. Sem dúvida. Tamires. Noite. Integrando a Repesa Falange, muitos haviam patenteado o fruto nefasto da escassa educação moral obtida nos lares, destituídos da verdadeira iluminação cristã. Jovens que, apenas saídos da adolescência, haviam tombado inermes ao primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente faltos de ideal, de senso, de respeito a si mesmo, à família e a Deus. As desgraças por eles encontradas além do suicídio eram como o terrível atestado, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles à face de Deus. A prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente as soberanas leis aos descautelosos pais que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos, sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões a fim de aprendermos como de preferência devíamos ter agido para evitar o suicídio. Quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever, na fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado, dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera, em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então, concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscáramos no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruímos. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. Repetiam-se bissemanalmente, havendo os dignos mentores a elas adicionado proveitosas palestras elucidativas. Melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para as nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência de nossas aflições,
e suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes. Outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Porém, jamais os havíamos, jamais os víamos a não ser naqueles momentos oportunos. E quando em presença deles, tanto nos intimidávamos, apesar da ternura que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo sem primeiramente sermos interpelados. Dá uma paradinha. E Então, aí, Tami? é, aqui vem, como você fala, né, chancelando assim o que a gente tinha acabado de falar, né? E eu tenho, por acaso, caiu bem esse parágrafo para mim, que eu tenho pessoalmente uma atenção e um carinho especial pelos jovens, pelos adolescentes. E é uma coisa que eu vejo, né, acontecendo diariamente e me preocupa demais. E é exatamente o que eu penso, graças a Deus é o que eu penso. Às vezes são 2 minutinhos de atenção. Uhum, Para Hoje mesmo eu ouvi, né? O GPS nunca fala você errou o caminho, mas muda a rota, uhum, né? Recalculando a rota. E eu vejo muitos adolescentes muito perdidos, né? Todos nós, mas falando aqui deles, que estão sendo preparados para a vida, né? Para a sociedade e a dificuldade que é se reconhecer nesse momento. Então, assim, é sempre uma atenção minha a esse respeito com eles. uhum, Com todos, mas com eles em especial, né? Às vezes um detalhezinho vai clarificar assim tudo para eles, né? Às vezes é só atenção mesmo. E aqui eles falam, né, que eles revêem as situações deles e com essas também o apoio, né, dos mentores, as palestras e tudo, o que poderia ter sido só mais um tiquinho, só mais um pouquinho de resiliência, perseverança, de calma para passar pelo momento turbulento. Eu entendo, né, sendo também uma pessoa que passa por sentimentos parecidos, que no momento de uma crise é muito difícil você racionalizar sobre isso, né? uhum, Então, o que a Fran, a Laila falam sobre, vocês, né, falaram sobre essa atenção, sobre estar atento ao outro, é apelo também quando eu vejo as pessoas hoje falando: a gente tem que pensar em si mesmo, a máscara primeiro vem na gente. Sim, a gente tem que cuidar de nós mesmos, mas sem parar aí. Olha para o outro, sim, né? Porque tende aí, hoje na internet, é muito essa coisa, ai, alto, 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 alto. E as pessoas, eu acho que acabaram se perdendo um pouco nisso e esquecendo do outro, né? Ah, uhum, não, eu não posso, aquela pessoa é muito tóxica. Tem muito essa fala e isso me incomoda muito, porque às vezes é só estar do lado de alguém que está passando por esses momentos, para eles conseguirem ter essa calma, para eles conseguirem ter esse tempinho a mais, uhum. né? Exatamente. Muito bem. Muito bem, meninas, é isso aí mesmo. Tami falou tudo, eu tinha colocado aqui algumas coisas, mas ela falou muito bem. Então, vou deixar com ela mesmo. Como a gente ainda tem 8 minutinhos, vou pedir para a Vanessa dar mais uma lida. Ela parou em interpelados ou em apartamentos? Em pouco mais de 2 meses. Ah, em pouco mais de dois. Tá, ok. Em pouco mais de 2 meses estávamos habilitados a amplas induções, cotejando as lições recebidas e sobre elas maturando no recolhimento de nossos apartamentos. Das análises levadas a efeito resultava a certeza, cada vez mais esclarecida, da gravidade da situação em que nos encontrávamos. O fato de estarmos aliviados
dos exuberantes incômodos passados não implicava diminuição de culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar minudenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia. E das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento, a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma de que tínhamos imperiosa necessidade, visando ao inadiável progresso a ser realizado, destacaremos este esquema que enfeixaremos nestas singelas anotações de além-túmulo. Vanessa, Oi, vamos dar uma paradinha aí, rapidinho. tá. Desse parágrafo, o que que você mais achou interessante? Ahn, assim, que é algo grave, é, algo que gera dor, mas não diminui a responsabilidade do ato. Foi Uhum, isso que eu entendi. exatamente. Quando ele fala aqui que o delito, ele conseguia ver a extensão do delito e decepcionava, se entristecia, é o O reconhecimento. reconhecimento, isso. Reconhecer que teve aquela atitude, mas não diminuir a. É, é como se eles estivessem tendo uma noção, entre aspas, vou falar a palavra, mas não leve essa palavra ao pé da letra, tá? Uhum, Extensão do débito, tá? Então, eu tô devendo ao banco 10 mil, sei lá, 5 mil, e eu entendi quanto que é. Poxa vida, Érica, por que que você não prestou atenção, não fez uma compra mais consciente? É, agora você vai ter que pagar esses 10 mil. Eu tenho a consciência. Então, é como se a gente desse, durante esse período todo, gente, de análises deles, ida e vindas, de conversa, de tratamento espiritual dentro da colônia, essa é realmente a primeira vez que eles reconhecem, se sentem entristecidos. uhum. E um pouco antes da Tamires, eu até anotei aqui, que eles falavam que quando eles tinham a presença dos mentores, eles se sentiam intimidados, apesar da ternura que nos dispensavam. Então, é como se eles realmente reconhecessem toda a estrutura que estava acolhendo eles, né? Toda essa benevolência dos mentores e a conscientização do que tem o porvir, do que está vindo na frente. Então, é a primeira vez, efetivamente, que eles garantem, né, e conseguem entender que vai realmente ter um bom trabalho, um bom caminho pela frente, e que novamente, essa palavra débito, que eu não gosto muito, mas eu vou colocar só para vocês entenderem o contexto, que o débito vai ter que ser pago. É, como faltam só 4 minutinhos, eu vou pedir para que todo mundo fale alguma coisinha que achou interessante dessa aula, e aí a gente encerra, porque as próximas páginas são muito importantes para que a gente tenha uma compreensão mais Corte, né? Para não justa, cortar. para não cortar, tá bom? Beleza. Uhum, Então, Vanessa, assim, de tudo que você pode até falar da aula, assim, o que uhum. que mais te impactou nessas aulas, ou o que que mais, assim, pode ser uma palavra só, mas sobre o livro e até o que a gente comentou sobre, até o que a gente estudou aqui. Eu acho que é consciência, né? Eu acho que o foco mais do livro, de toda a mensagem, de toda a experiência que a gente está vendo de como é nos trazer consciência. Perfeito, muito bem. Para mim, é segunda chance. Ju, Acho que é consciência também de
Principalmente quando eles reconhecem os erros. Reconhecer os erros e seguir em frente. Muito bem. Fran? Para mim, consciência também, mas eu acho que disponibilidade ao próximo, Muito quando bem. for, né, pedido, necessário. Quando for externalizado, né, que você disse. Sim. Isso. Tami? Eu acho que isso tudo é muito sobre amor, auto-amor e amor ao próximo. E não dá para fugir da palavra de consciência, né? Quando a gente atinge essa consciência, as coisas mudam e a responsabilidade também fica um pouco maior. Verdade. Laila? Todos pontuaram muito bem a palavra. Eu só acrescentaria a imortalidade, tendo a consciência que não é uma vida, somos várias vidas. Então, com essa consciência, a gente tenta não errar, tenta não cair por esse lado. Eu acredito que seja também todas essas e a imortalidade. Eu vou acrescentar então, Laila. Na verdade, para mim, nós temos uma vida só, com várias existências, com várias chances, com vários corpinhos, né? Então, Vários a corpos. vida mesmo, ela continua aqui nesse corpo, mas ela vai para o plano espiritual quando esse corpo aqui não tiver mais vida. Então, para mim, a vida é a uma, e como eles, né, ceifaram aquela existência, a vida continuou. Então, que a gente consiga efetivamente progredir nos nossos conhecimentos, mas principalmente no nosso coraçãozinho. Se alguém estiver precisando, por favor, nós temos apoio, né, fraterno no Seara, a gente está sempre disponível, tem canais de comunicação que não só para vocês, mas para quem está assistindo no YouTube. Não sou blogueira, então é difícil de vez em quando lembrar que a gente está aqui no YouTube, mas se vocês precisarem, entre em contato conosco. Falem com a Débora, nós temos um grupo de WhatsApp, nós podemos participar. Tem também equipe de Evangelho no Lar, então, se vocês precisarem, Evangelho no Lar, toda terça-feira. Então, é isso. Estejam conosco aí no estudo e voltamos semana que vem.